E se eu te dissesse que muitas frases que parecem inofensivas na boca de um cristão, na verdade estão afastando ele da presença de Deus? Frases que podem estar conduzindo uma vida inteira para a condenação eterna, sem que a pessoa perceba. Jesus foi claro em Mateus 12:36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Você já parou para pensar no peso disso? Hoje eu vou te revelar 5 frases que todo cristão precisa parar de dizer antes que seja tarde demais. Fique comigo até o final, porque a última pode ser a mais perigosa de todas. Antes de continuar, preciso te pedir algo muito importante. Se você ama a verdade da palavra e deseja estar cada vez mais preparado espiritualmente para enfrentar os últimos dias, então deixe já o seu like e se inscreva neste canal. Isso não é apenas para apoiar o conteúdo, é para que a mensagem de Deus chegue a milhares de outros corações sedentos. Juntos podemos espalhar a luz em meio às trevas. Não espere. Clique agora em inscrever-se e ative o sininho. E se esse vídeo falar com você, se ele tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, guarda as minhas palavras e purifica os meus lábios. Não tenha vergonha. Testemunhar publicamente abre portas espirituais. Cada comentário é como uma declaração diante de Deus e um alerta para quem ainda está dormindo espiritualmente. Deus conhece meu coração. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Ou até mesmo já disse: eu sei que não estou vivendo corretamente, mas Deus conhece meu coração. Muitos acreditam que essa é uma justificativa válida, como se o simples fato de Deus conhecer o interior de cada um fosse suficiente para ignorar atitudes pecaminosas. Mas na verdade essa frase pode ser extremamente perigosa. Jeremias 17:9 declara: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O coração humano é corrupto por natureza. Quando alguém usa essa expressão, muitas vezes está tentando esconder desobediência debaixo de uma capa de auto-engano. É como se dissesse: não importa o que eu faço, porque Deus sabe o que eu sinto. Mas será que isso é verdade? Jesus foi muito direto em João 14:15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, não basta apenas ter boas intenções no coração. O amor por Cristo se prova na obediência. O problema é que quando o cristão repete essa frase, ele está normalizando o pecado. Está de forma inconsciente dizendo que suas falhas não precisam ser confrontadas, porque Deus já entende. Mas a palavra nos mostra que não é assim. O Senhor realmente conhece o nosso coração, e é exatamente por isso que precisamos ter temor. Ele não se impressiona com palavras, nem com intenções escondidas. Ele vê além das desculpas, além das máscaras, além da religiosidade. Dizer Deus conhece meu coração pode soar espiritual, mas se não houver arrependimento e mudança de vida, essa frase se transforma em uma sentença de condenação, porque Deus não apenas conhece, Ele também julga. Pense bem, será que você tem usado essa frase para tentar aliviar a sua consciência? Será que não é hora de mudar essa postura e começar a dizer: Senhor, transforma o meu coração? Essa é a primeira frase que precisa sair da boca de todo cristão. Ela não pode mais ser usada como desculpa, porque no dia do juízo, não serão as nossas palavras que nos defenderão, mas sim a nossa vida diante de Cristo. Frase 2. Todo mundo faz isso. Essa é uma das frases mais destrutivas que um cristão pode pronunciar. Ah, não tem problema. Todo mundo faz isso. Ela é uma armadilha sutil, mas fatal. Porque quando dizemos isso, estamos justificando a nossa queda pelo comportamento da maioria. E esquecemos que Jesus nos chamou para andar no caminho estreito, e não na multidão do caminho largo. Mateus 7,14 nos alerta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Percebe? A maioria não é o padrão. O padrão é Cristo. Quando um cristão repete essa frase, ele está, na verdade, se acomodando ao pecado. É como se dissesse: se a massa está indo nessa direção, então não pode ser tão errado assim. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ficaram sozinhas, contra a multidão, e permaneceram fiéis a Deus. Lembra de Noé? Enquanto o mundo inteiro vivia em corrupção, ele decidiu obedecer. Lembra de Elias? Diante de 450 profetas de Baal, ele foi a única voz levantada para o Senhor. Todo mundo faz isso, é a senha da conformidade espiritual. E Paulo nos adverte em Romanos 12:2.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão não foi chamado para seguir a maioria, mas para ser luz em meio às trevas. E quando você pensa, não tem problema, todo mundo faz, pare e pergunte: será que eu quero andar com a multidão que está indo para a perdição? Ou quero andar com os poucos que encontrarão a vida eterna? Essa frase, aparentemente inocente, pode estar afastando muitos da santidade. E é por isso que você precisa arrancá-la da sua boca hoje mesmo. Porque o caminho da multidão é confortável, mas termina em destruição. Você percebe o peso dessa segunda frase? Frase 3. Eu não sou perfeito. À primeira vista, essa frase parece humilde. Eu não sou perfeito, todo mundo erra, então não tem problema. Mas na prática, ela tem se transformado em um escudo para justificar pecados e manter hábitos que desagradam a Deus. É claro que nenhum de nós é perfeito. A Bíblia confirma em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veja, reconhecer a imperfeição não pode ser desculpa para permanecer no erro. A graça não foi dada para legitimar o pecado, mas para nos capacitar a vencê-lo. Quando alguém diz constantemente "eu não sou perfeito", muitas vezes está tentando diminuir a gravidade da própria responsabilidade diante de Deus. É como se dissesse: já que não sou perfeito, então preciso me esforçar para mudar. E esse pensamento é perigoso. Jesus nos deixou um padrão claro em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso não significa que teremos uma vida sem falhas, mas sim que devemos buscar a maturidade, a santidade e a obediência todos os dias. O chamado é para crescimento, não para estagnação. Paulo também afirmou em Filipenses 3:12 e 14 que ainda não tinha alcançado a perfeição, mas prosseguia para o alvo, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estavam diante dele. Ou seja, ele não se conformava com suas falhas, mas lutava para ser cada vez mais parecido com Cristo. Dizer "eu não sou perfeito" pode parecer uma verdade, mas se torna uma armadilha quando é usada para justificar pecados recorrentes, vícios escondidos ou atitudes que sabemos ser contrárias à palavra. É como se a pessoa dissesse: Deus vai entender, afinal eu sou humano. Mas lembre-se, o Senhor não exige perfeição absoluta, mas Ele exige sinceridade, arrependimento e esforço genuíno de transformação. Portanto, da próxima vez que você sentir vontade de usar essa frase, troque-a por algo muito mais poderoso. Eu não sou perfeito, mas estou sendo transformado pelo Espírito Santo de glória em glória. Essa é a verdade que liberta. E você já percebeu como essa frase pode ser um veneno espiritual? Frase 4. Deus vai entender. Essa talvez seja uma das frases mais perigosas que um cristão pode pronunciar. Eu sei que não está certo, mas Deus vai entender. Com essas palavras, muitos estão tentando justificar decisões pecaminosas, como se a compreensão de Deus fosse um passe livre para continuar errando. Mas cuidado, o Senhor é misericordioso sim, mas também é justo e santo. Hebreus 10:26 nos alerta. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, não podemos brincar com a graça. Não podemos viver em rebeldia e depois nos esconder atrás da frase "Deus vai entender". Na verdade, essa expressão é um reflexo do coração que quer continuar no erro sem lidar com as consequências. É como se alguém dissesse: eu sei que é pecado, mas Deus vai relevar. E esse é um engano mortal. Lembre-se, Adão e Eva comeram apenas um fruto proibido, e a humanidade inteira colheu as consequências. Sal poupou apenas parte do que deveria destruir e perdeu o reino. O problema de dizer "Deus vai entender" é que, no fundo, estamos colocando a nossa vontade acima da vontade dele. Estamos moldando um Deus à nossa imagem, ao invés de nos conformarmos à imagem de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra o oposto. Em João 14:21, Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Note, o amor verdadeiro não se apoia em desculpas, mas em obediência. Quando repetimos essa frase, estamos pisando num terreno perigoso, porque a compreensão de Deus não é licença para o pecado. Ela é chamada ao arrependimento. Sim, Deus entende nossas fraquezas, mas Ele também exige que nos afastemos daquilo que nos separa dele. Por isso, elimine de vez essa expressão da sua boca,
Porque no dia em que nos apresentarmos diante do trono, não haverá espaço para justificativas. Haverá apenas a verdade. Você percebe o peso dessa quarta frase? Frase 5. Ainda dá tempo. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais letais que um cristão pode carregar nos lábios. Eu sei que preciso mudar, mas ainda dá tempo. Eu sei que tenho que abandonar esse pecado, mas um dia eu vou. Essa expressão é como um veneno lento, porque gera a falsa sensação de que sempre haverá amanhã para se arrepender. Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Provérbios 27:1 nos alerta: não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. A maior estratégia do inimigo não é convencer você a negar a Deus de imediato, mas fazer você adiar a sua decisão, adiar a oração, adiar o arrependimento, adiar a reconciliação. E quando você menos percebe, o tempo acabou. Jesus contou a parábola das 10 virgens em Mateus 25. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas acreditavam que ainda tinham tempo para buscar azeite, mas quando o noivo chegou, a porta se fechou. E ouviram as palavras mais assustadoras que alguém pode ouvir da boca do Mestre: em verdade vos digo que não vos conheço. Quando você diz, ainda dá tempo, está repetindo exatamente o mesmo erro dessas virgens. Está brincando com a eternidade. E talvez, sem perceber, esteja colocando em risco a sua própria salvação. 1 Coríntios 6:2 declara: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. O momento é agora. O arrependimento é agora. A mudança é agora. O amanhã não nos pertence. Quantos partiram da terra acreditando que teriam mais uma chance? Quantos deixaram para depois e não tiveram o depois? Não seja mais um na lista dos que adiaram. O diabo não precisa que você rejeite Deus abertamente. Basta que você diga: depois eu faço. Essa é a última frase que você precisa arrancar da sua vida antes que seja tarde demais, porque cada segundo pode ser o último. Agora você conhece 5 frases que todo cristão precisa parar de dizer imediatamente. Elas parecem inofensivas, mas estão carregadas de engano espiritual e podem custar a eternidade. Se esse vídeo falou ao seu coração, não saia daqui sem agir. Deixe o seu like, inscreva-se agora no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade urgente. E escreva nos comentários: Senhor, livra-me de toda palavra que me afasta de Ti. Não adie sua decisão. O tempo é hoje, a salvação é hoje. E antes de sair, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai abrir ainda mais os seus olhos espirituais.